Olá, no Câmara em Pauta de hoje vamos falar sobre licenciamento ambiental, sobre responsabilidade do município desde julho deste ano. Antes, as licenças eram emitidas pela CETESB, órgão do Estado. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe hoje 3 convidados. Logo aqui, no primeiro lugar da mesa, a gente tem o vereador Pastor João Barbosa, do PRB, que é presidente da Comissão de Meio Ambiente da Casa. Vereador, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Renata. Quero aqui agradecer essa oportunidade da TV Câmara, nosso secretário Zaneta, que estará trazendo aqui assunto muito pertinente e importante para o nosso município, a nossa diretora Adriana. Como já contado aí pelo vereador, a gente recebe também o secretário municipal de Meio Ambiente, Luiz Henrique Zaneta. Muito obrigada pela sua presença, secretário. Um prazer estar aqui com vocês. Recebemos também a doutora Adriana Coutinho Borgo, que é membro do Conselho Municipal de Meio Ambiente e também bióloga. Adriana, obrigada pela sua presença. Obrigada pelo convite e espero poder contribuir nessa discussão. Com certeza vai contribuir, é isso que a gente vai começar agora, essa discussão, esse bate-papo sobre licenciamento ambiental. A gente começa perguntando para o secretário o seguinte: secretário Zaneta, a gente tem aí um processo relativamente novo, né? Desde julho, menos de 6 meses que as licenças são emitidas pelo município. Como é que se deu esse processo? Foi uma solicitação do município? Foi uma imposição da CETESB, do Estado? Como é que se deu esse processo para as licenças serem emitidas pela cidade? Bom, veja bem, na verdade não foi um pedido específico de ninguém, nem uma exigência. É uma decorrência da nova Constituição Brasileira de 1988, que em seu artigo 23 define que é competência comum da União, Estados e municípios proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas, bem como preservar as florestas, a fauna e a flora. Então, a Constituição Brasileira de 88 definiu que é a competência comum aos 3. Depois disso, nós temos o advento da Lei Complementar 140, de 2011, que reforça esse princípio e, na verdade, determina o cumprimento do artigo 23 da Constituição, né? Bom, depois disso, anos de debate, anos de alguns impasses em alguns estados. O estado de São Paulo está entre os mais organizados em termos de licenciamento ambiental do país e é o estado, seguramente, que tem maior impacto ambiental no seu território, né? Múltiplas atividades e algumas atividades extremamente extensas, né? Como os nossos canaviais, né? São chamados de oceanos de cana, né? A atividade agrícola, o agrobusiness no estado de São Paulo é muito impactante e, obviamente, a atividade industrial também, né? Muito pujante, extremamente intensa. E nós estamos falando, no caso da região metropolitana de São Paulo, uma região que consome mais energia elétrica do que toda a Argentina. Só para que a gente tenha uma ideia da concentração de atividade produtiva no estado de São Paulo e, sobretudo, na região metropolitana de São Paulo. Guarulhos, por suas características, já estava mais do que na hora de pleitear e se qualificar para fazer o licenciamento diretamente. A lei complementar foi recentemente regulamentada no estado de São Paulo por meio de uma deliberação do CONSEMA, que é o Conselho Estadual do Meio Ambiente. Essa sim deu, digamos, a feição final para que o município de Guarulhos e vários outros municípios adquirissem o direito e o dever, né, de fazer o licenciamento ambiental municipalizado. O município já teve, por meio de convênio com a CETESB, alguns anos atrás, essa atribuição. A atribuição foi questionada pelo Ministério Público do Estado e, depois de decisão final do Tribunal de Justiça do Estado, a lei municipal foi anulada e o processo de convênio com a CETESB interrompido. Nesse novo processo de licenciamento não há convênio com a CETESB, a atribuição
é do município de maneira inequívoca. Além da resolução do CONSEMA, já foi publicado, né? Nós fizemos já aí a troca a manifestação de interesse e capacidade, já reconhecido pelo CONSEMA, já publicado no Diário Oficial do Estado, portanto já estamos com plena capacidade. O que a Secretaria fez agora nos últimos 2 meses é o aprimoramento de uma proposta de lei municipal, e que aí sim agrupa todos os conceitos, agrupa definitivamente as taxas pertinentes. Uma lei municipal, município. Exatamente. Então as licenças elas vão ser emitidas pelos municípios, os municípios que tiverem condição de fazer isso. A gente vai falar daqui um pouquinho com a Adriana a respeito dessa exigência, né? Qual é essa exigência para que emita essa licença, mas então já existe uma lei municipal ou vai haver uma lei municipal? Não, a Secretaria finalizou e está enviando à casa uma proposta de lei municipal, que aí sim reúne leis avulsas, resoluções, e traz todos os conceitos necessários para uma proposta de lei municipal. Certo. A gente pergunta agora para a Adriana, a gente volta daqui um pouquinho, o secretário vai falar também com o vereador, é claro. Adriana, você é membro do Conselho Municipal de Meio Ambiente e existe uma exigência de que a cidade tenha esse conselho atuante para que possa fazer o licenciamento, é isso? Sim, isso é um dos requisitos trazidos pela deliberação CONSEMA, que o secretário mencionou, que é recente, né, de abril de 2014. E a deliberação, ela traz que para que o município possa exercer o licenciamento ambiental, ele precisa ter um Conselho Ambiental de Meio Ambiente, no nosso caso CONDEMA, atuante e que tenha funcionamento superior a 5 anos. Ele precisa também que o órgão licenciador, que no caso é a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, possua pelo menos 20 técnicos habilitados em meio ambiente, que estejam devidamente cadastrados nos respectivos conselhos municipais. E Guarulhos, ela comunicou ao CONSEMA que dispõe desses requisitos, né? E por ser um município considerado de grande porte, por ter acima de 500 mil habitantes, foi então considerado pelo CONSEMA habilitado para o exercício do licenciamento municipalizado. Certo. Vereador, o secretário comentou que deve encaminhar, né, uma proposta de lei para casa. Você já conhece o teor dessa proposta ou vai aproveitar para perguntar agora para o secretário? Como é que está esse assunto? Com certeza, nós vamos agora aproveitar. Por isso que nós estamos aqui, né, nesse programa. Secretaria, tem previsão de chegada desse projeto para casa? Porque eu já tinha comentado aqui em algumas outras perguntas da TV Câmara. Eu já tinha dito que está previsto para chegar a esta casa e a gente está aqui ansioso, tá? Esperando esse projeto com muita alegria, né? Muita alegria, porque eu tenho certeza que tudo que parte da Secretaria de Meio Ambiente desse município, entendeu? Da nossa equipe técnica aqui da nossa casa, nós vamos estar para o município o melhor. Eu acho que isso é o propósito da vinda do nosso secretário aqui e esse projeto chega nesta casa. Perfeito. Querido e eu diria até colega das causas ambientalistas, vereador João Barbosa, sem dúvida, já gostaríamos de ter enviado essa lei há algum tempo, mas os debates internos que nós tivemos que fazer e até aprimoramentos e tomadas de decisões internas, o que não inclui apenas a Secretaria de Meio Ambiente, mas isso perpassa outras secretarias, né? Porque nós temos aqui modificação de taxas que estão numa lei, tem que passar para outra, revisão de valores. Então, houve aí não diria muito acalorado, mas um debatezinho interno necessário, porque a gente extingue algumas taxas,
e muda a nomenclatura de outras e altera valores também. E eu gostaria só de acrescentar, complementar na informação da doutora Adriana, que uma das dificuldades que nós tínhamos em Guarulhos é que o CONDEMA não era paritário, né? O nosso Conselho de Defesa do Meio Ambiente tinha uma composição um pouco desequilibrada em favor dos órgãos públicos. Então, a representação da sociedade civil estava aquém. Nós, já agradecer, passou muito rápido pela Comissão de Meio Ambiente e foi aprovada aqui uma alteração da lei do CONDEMA para que ele se tornasse paritário, e isso foi decisivo também para que nós obtivéssemos Isso também atrasou um pouquinho nossa própria manifestação junto ao CONSEMA, até que obtivéssemos a publicação da habilitação. O CONDEMA agora tem se reunido, estamos obtendo quórum, isso nos enche de alegria. Nós apresentamos a minuta da lei no CONDEMA, considerando que é um passo importante, porque vale a pena dizer que hoje em dia nós temos que trabalhar num sistema nacional, né? E é por isso que nós buscamos uma pesquisa bastante detalhada naqueles municípios, principalmente do estado de São Paulo, que guardam maior afinidade com Guarulhos, né? E são poucos, pelo porte, pela extensão da população, extensão de território, que equivalem no estado de São Paulo à pujança de Guarulhos. Nós estamos falando aí de Santo André pela digamos, antiguidade do sistema, né? Pelo pioneirismo, né? O município de Santo André foi o primeiro município do Brasil a obter licenciamento municipalizado por meio de convênio com a CETESB, e vem aprimorando bastante esse sistema municipal. O município de São Bernardo, que tem praticamente território igual ao de Guarulhos e uma população um pouco menor, mas também tem uma atividade industrial muito assemelhada com Guarulhos, né? Tanto que o produto interno bruto de São Bernardo está sempre oscilando aí com Guarulhos, quem é o segundo orçamento do estado, etc. e tal, muito semelhante. O município de Campinas, certo? Campinas também guarda semelhanças grandes com o nosso município, então também fizemos um estudo comparativo. Esses municípios todos já têm a municipalização do... Todos eles já obtiveram. Já, antes de Guarulhos. Antes de Guarulhos. No caso de Santo André, porque o que prejudicou um pouco Guarulhos, um pouco não, eu diria que prejudicou muito Guarulhos, foi essa interrupção motivada por decisão judicial, né? O município já vinha capacitando os seus técnicos, vinha aprimorando esse sistema e teve essa atribuição via convênio questionada, né? E essa decisão, eu diria que paralisou e retardou muito o processo de crescimento interno, né? Porque você cria uma estrutura e depois tem que ir aprimorando isso, né? É importante assim, acrescentar que o secretário ressaltou que existe uma competência comum da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios para o exercício da gestão ambiental, incluindo o licenciamento, né? Só que, embora isso já seja reconhecido desde a Constituição de 88, na prática, mais de 90% dos processos de licenciamento são exercidos pelos estados. A União exerce muito pouco, basicamente as obras de grande infraestrutura do país, e os municípios foram questionados, como o secretário mencionou, pelo Ministério Público por considerar que a maioria dos municípios brasileiros não tinham estrutura. Então, o Ministério Público, apesar de ter sido estabelecidos convênios com os órgãos estaduais, questionou porque achava que o licenciamento
em muitos municípios poderiam ser realizados de forma equivocada. Então, só realmente a partir da deliberação do CONSEMA, que estipula de forma clara a estrutura necessária, é que finalmente os municípios podem pleitear e serem avaliados e considerados habilitados. Certo. Eu vou pedir para vocês um minutinho, a gente vai para um intervalo bem rapidinho, mas o Câmara em Pauta volta para falar mais sobre licenciamento ambiental, agora feito pelo município. Queria parabenizar a TV Câmara, parabenizar aqui o presidente e todos os vereadores pelo trabalho que vem sendo feito e espero que vocês possam continuar contribuindo cada vez mais para levar informação à nossa população e permitir que o cidadão possa participar, dando opiniões, sugestões e ajudando a construir a cidade. E parabéns pela qualidade, porque eu estava dizendo agora há pouco, vez ou outra, estou por aí no trânsito, às vezes até fora de Guarulhos, e aí ligo o celular pela internet, sintonizo, acompanho. Então, a gente fica feliz quando vê essas coisas, porque significa que esse esforço que vocês estão fazendo aqui, tem muita gente que vocês nem estão sabendo, mas que estão do outro lado, acompanhando para e passo tudo que acontece no Legislativo e tudo que acontece na cidade. Parabéns, sucesso e já nasceu bem. Exerça a sua cidadania e acompanhe as sessões ordinárias da Câmara de Guarulhos. Fique por dentro do cenário político da cidade e das mudanças na legislação municipal e veja as propostas e as posições de cada representante eleito pelo povo. Todas as terças e quintas, a partir das 15h45, começa a cobertura das sessões em que você acompanha entrevistas, debates e votações do Poder Legislativo aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. O ESIC, Portal da Transparência, abre as contas da Câmara para toda a sociedade. Nele, você encontra as informações sobre o orçamento da Câmara, a receita e as despesas detalhadas. Após um rápido cadastro, você tem acesso a todas as informações. E algumas delas você não precisa se cadastrar para acessar. São as informações de interesse coletivo. Mais uma iniciativa da Câmara de Guarulhos para modernizar o Legislativo Municipal. Para saber mais, acesse o site da Câmara, www.câmaraguarulhos.sp.gov.br. Clique no link Portal da Transparência e veja o vídeo de orientação. Câmara em Pauta de volta ao assunto de hoje, licenciamento ambiental, as licenças emitidas pelo município desde julho deste ano. A gente está aqui com os nossos convidados, especialistas, entendidos do assunto. A gente começa o bloco mais uma vez perguntando para o secretário, que informou para a gente que vai ser encaminhada uma proposta de lei para que regulamente esse assunto. De julho até aqui, secretário, a gente conviveu com esse assunto sem essa proposta de lei, né? As licenças foram emitidas, como é que foi que aconteceu esse processo nesse período? Não, as licenças estão tramitando na Secretaria, assim como nos outros municípios também, né? Os processos estão sendo todos analisados, mas ainda dependem da aprovação da lei. Dependem da aprovação. Então, de julho para cá, nenhuma licença foi emitida. Então, o vereador que é do Conselho, né, na verdade, é presidente da Comissão de Meio Ambiente, está aguardando a lei. Diz para a gente também que tem algumas dúvidas aqui, não é, vereador, para tirar como secretário a respeito de quem é que precisa, né? Como é que porque a gente aqui no intervalo acaba discutindo alguma coisa, perguntando e tirando as nossas dúvidas também. São licenças para baixo, né, vereador, que estava comentando? Sem dúvida, alto impacto, médio impacto e baixo impacto. Secretário, eu queria que Vossa Excelência falasse um pouquinho para nossos telespectadores a respeito do quem é que vai necessitar dessa licença, quantas pessoas já foi à procura dessa licença, para que nós deixássemos, né, bastante aqui claro, porque as pessoas têm muita dúvida, qual é o órgão competente que vai expedir essa licença, se é através da secretaria, se é através de um órgão fácil, ou algo novo.
Pois não, vereador. Sem dúvida que o Sistema Municipal do Meio Ambiente, que é parte integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente, o SISNAMA, ele é composto por um órgão local e executor da política, que é a Secretaria de Meio Ambiente, portanto, claro, é a Secretaria de Meio Ambiente que expede todas as licenças, um órgão consultivo e deliberativo, que é o CONDEMA, né, o Conselho de Defesa do Meio Ambiente, um órgão financeiro, que é o Fundo Ambiental, e órgãos públicos integrantes da administração pública municipal direta e indireta que possuem relação com a gestão ambiental do município. Por exemplo, um SAAI tem uma atribuição bastante cristalina e é da administração indireta. Bom, nós temos cerca de 30 licenças tramitando na Secretaria, todas elas sendo analisadas e prontinhas ou amadurecendo para licenciamento. Nós estamos considerando que não vamos fazer ninguém sofrer mais do que se sofre na CETESB. Então, as demoras para o licenciamento que nós estamos praticando ainda estão muito parecidas com os prazos que se oferecia na CETESB. Uma novidade que está vindo por aí é uma via rápida de licenciamento para pequenos empreendimentos ou aqueles de baixo impacto ambiental comprovável, né? Mas relativo ao que a gente vinha conversando aqui, fora do ar, o que eu acho que era importante definir aqui, olha, o que é impacto local, tá certo? Então, para os efeitos da nova lei, o impacto ambiental local é todo e qualquer impacto causado por empreendimento ou atividade cuja área de influência no todo ou em parte não ultrapasse o território do município. Então, por exemplo, o rodoanel não é impacto local. O canal de circunvalação do Rio Tietê não é impacto local. O aeroporto e todas as atividades do aeroporto não são de impacto local. Da mesma maneira, todos os impactos que interferem em bacia hidrográfica, se essa bacia hidrográfica está no interior do município, nós estamos falando de impacto local. O Rio Baquirivu nasce em Arujá, então o Rio Baquirivu, qualquer licenciamento no Rio Baquirivu não é de impacto local. Agora, dependendo da atividade que se dá no entorno, nas margens e nas proximidades do rio, podemos estar falando de impacto local. Então, o licenciamento de uma obra ou de uma atividade que inclua ou que preveja a utilização desse recurso, Rio Baquirivu, teria que ser feita pela CETESB. Mas as pequenas atividades, residência, etc. e tal, escola, pequenas travessias, pontes, pinguelas, são impacto local e devem ser licenciadas pelo município. Então, há uma enorme gama de atividades. Então, e aí nós temos, isso é importante, na resolução, no anexo 1, foram definidos empreendimentos e atividades que causam ou podem causar impacto ambiental local. Ela é extensa, mas ela é dividida principalmente em duas grandes categorias: atividades não industriais, e aí são diversas, e atividades industriais, que são inúmeras e aí muito detalhadas. Então, as atividades industriais, que representam um impacto menos visível, menos palpável, e aquele que tem que ser melhor fiscalizado, porque aqui nós estamos falando, eu não tenho aqui na memória o número, mas Guarulhos é a cidade que mais tem indústrias no estado de São Paulo, de todos os portes. Então é muito importante que haja uma fiscalização eficiente para dar conta desses processos industriais. E nós que somos leigos temos a tendência de nos preocuparmos com aquilo que a gente vê, né? Exato. O prédio que sobe, o condomínio que aparece, a indústria. Agora, o que a gente não vê, a gente acaba não dando a real importância que existe dentro desse assunto, e às vezes muito mais grave do que aquela que a gente está achando que está causando um impacto ambiental na cidade. Claro. Esse conceito que você está
fazendo menção agora, é muito importante para o Sistema Nacional, que é o chamado impacto de vizinhança. Então, esse é um conceito sobre o qual nós temos que debruçar boa parte da nossa atenção. Como método, por exemplo, de impacto, os técnicos da CETESB e de outros órgãos licenciadores já vêm usando bastante esse conceito. Por exemplo, tem odor, é algo que causa um efeito e um alerta e uma reclamação, uma demanda dos vizinhos e de quem está passando pelo local. Então, o odor é um fator muito importante. Veja, odor é um sentido humano. É barulhento. Então, um outro sentido nosso, que é a audição, está se manifestando e está sendo incomodado. Veja, e aí, um estímulo visual. Tem vetores. Então, as pessoas prestam atenção se tem, por exemplo, ratos, camundongos, ratazanas, tem pombos, tem baratas, os chamados vetores. E quando a gente fala em vetores, a gente já chama para a responsabilidade conjunta e competente da própria vigilância sanitária. Então, está havendo algum processo ali, alguma forma desequilibrada de atividade, causando esse incômodo. Então, o conceito de impacto de vizinhança, ele é novo, bastante novo no Brasil, e tem que ser muito aprimorado, porque o principal impacto é o impacto de vizinhança. Porque uma atividade, seja qual for, estando bem isolada e com todos os cuidados de precaução, de tutela do meio ambiente, são sempre toleráveis. Quer dizer, a técnica para conduzir, eu te diria que, na minha opinião, qualquer fonte poluidora pode ser controlada, isolada e não causar impacto, porque o impacto é sempre sobre, uma atividade está causando impacto em outras atividades e pode ser perceptível ou não. Só para reforçar essa questão do aquilo que não se vê, porque tem produtos extremamente perigosos que não têm odor, são transparentes, são insípidos e podem ser extremamente perigosos. Então, mas a grande maioria pode ser percebido dessa maneira. Outra questão muito importante, que não passa necessariamente pelo impacto de vizinhança, contaminação de solos. Então, estou citando aqui uma matéria que é bastante grave aqui na região metropolitana, indústrias antigas ou até atividades inocentes, como garagens de ônibus ou até oficinas mecânicas, que no passado podem ter contribuído bastante para a contaminação de solo e lençol freático. E aí existe toda uma metodologia, começa com uma investigação preliminar. Então, assim, os impactos importantes, eles já vêm sendo normatizados no Brasil. Então, a gente já tem normas para lidar com todos eles. Daí a importância, né, da municipalização do licenciamento, porque o ente federativo que as coisas de fato acontecem é no município. Então, o município está mais próximo dos impactos ambientais, está mais próximo dos usuários, dos empreendedores que precisam da obtenção dessas licenças. Exatamente devido a essa proximidade, também o município permite uma maior visibilidade das suas ações, uma maior transparência das suas decisões e também, podemos dizer também, mais democratização nessas decisões, que é, por exemplo, através do próprio conselho, né, do CONDEMA, que, como o secretário colocou, tem essa representação paritária entre poder público e sociedade civil e, portanto, sem dúvida, é bastante benéfico para o município o exercício desse licenciamento de forma municipalizada. Enquanto o secretário falava, eu estava observando, Adriana, eu imagino que para a gente, como eu falei, a gente se preocupa com o que vê. Imagino que para uma bióloga, aquilo que não vê também deve preocupar demais, porque você sabe muito bem, muito melhor do que nós aqui, desses impactos negativos que isso tudo causa, não é? E a gente se preocupa com o que sente
o cheiro, com o que vê, com o que escuta. E aí, como é que fica a posição de bióloga nessa história toda? Preocupa, Adriana? Sim, com certeza. É importante que tenha um acompanhamento. Quando esses impactos são considerados classificados como alto, é preciso que aconteça audiências públicas. É obrigatória a audiência pública para discutir esses impactos. Então, de fato, isso é bastante preocupante, porque, como o secretário falou, aquilo que não tem cheiro, que não incomoda, acaba muitas vezes passando despercebido, né? E não significa que o grau de impacto não seja importante. Certo, a gente já está encerrando aqui, mas na sua opinião, então, importante trazer essa responsabilidade para o município? Sim, bastante. Na verdade, o município já é reconhecido essa competência, né? Até anterior à Constituição, através da Lei 6.938, de 81, que foi quem realmente instituiu o licenciamento e depois foi recepcionada pela Constituição. Na minha opinião, o município, de fato, só tem a ganhar com a municipalização do licenciamento. Certo. Secretário, acredita que é importante também? Você comentou no comecinho do bloco a respeito do prazo, né? Vamos tentar não levar tanto sofrimento quanto era antes. Existe uma meta municipalizando esse licenciamento? Existe uma meta, secretário? Pelo menos aquela que o senhor vem sonhando com ela para emitir essas licenças? Olha, para ser franco, não. Não. Diminuir pelo menos o prazo. Primeiro, é importante dizer o seguinte: embora eu tenha uma posição política de nível nacional bastante clara, etc. e tal, não há como negar que essa atividade econômica neste ano está bastante deprimida, né? Eu acho que isso tem uma influência direta em não haver uma pressão maior, e nós pudemos trabalhar com um pouco de calma. O trabalho que a equipe fez, e esse trabalho foi coordenado pela arquiteta Ana Maluf, e até que dirige o Departamento de Relações do Meio Ambiente, departamento que fiscaliza, analisa e licencia, né, no âmbito do município, de buscar essa proximidade e essa afinidade de detalhes com esses outros municípios, principalmente. É claro que tem outros municípios menores que também têm legislação bem avançada. O que eu acho importante, além de metas de prazo, etc. e tal, e essas metas elas vão ser sempre sazonais, né? Dependendo da atividade econômica que você está vivendo, você pode até precisar de reforços de equipe, muitas vezes ter que dividir funções até com consultores temporários, etc. e tal. Um conceito importante que eu queria chamar a atenção aqui é da possibilidade do consórcio interno. Então, nós podemos fazer o licenciamento, assim que essa lei estiver aprovada na Câmara, que nós poderíamos fazer isso aqui por alguma portaria do CONDEMA, se a demanda fosse muito grande, se, digamos, esse impacto social e econômico que alguns dizem, nós não estamos vendo e estamos interagindo com muita tranquilidade com os interessados até o momento no licenciamento. Mas eu queria só chamar a atenção para o complemento que há com outras legislações aplicadas por outras secretarias, para que a gente não perca essa visão de como é complexo o meio ambiente, né? E quando a gente fala em meio ambiente, nós estamos necessariamente falando de vigilância, saúde, estamos falando de normas, muitas vezes a gente confunde normas de segurança como se não fossem ambientais. Então a gente tem desde o ambiente de trabalho, o ambiente público. Então o conceito de meio ambiente nós precisamos ampliar para muito além das atividades econômicas que a gente está licenciando. Outra preocupação grande que nós temos na Secretaria é com a criação do impacto ambiental e visual e social positivo. Então a gente está procurando combinar essas duas coisas num projeto só, né? Ou seja, agora o CONDEMA, assim, só queria também enfatizar, elogiar a intervenção da doutora Adriana, que o grande instrumento
de transformação chama-se Conselho Municipal de Meio Ambiente. E que pode complementar todo esse trabalho, eu te diria aqui, inicial, com resoluções, com portarias, com audiências públicas. Então, a própria relação com a Câmara Municipal, eu acho que o CONDEMA pode ajudar bastante nisso, porque ele não é poder executivo, ele não é poder legislativo, não é judiciário, mas é um fórum muito importante, inclusive, de decisões, né? Então, de gestão participativa, né? E a gestão, ela pressupõe tomadas de decisão, detalhamento de tomadas de decisão, né? Preparação de tomada de decisões. Então, a gente vem fazendo um esforço para fortalecer o papel do CONDEMA. Não sei se a gente está acertando, mas estamos insistindo bastante para que ele se torne um componente do Sistema Municipal de Meio Ambiente cada dia mais importante, mais eficaz, né? O caminho é esse. Gestão democrática. Tá certo. Vereador, presidente da Comissão de Meio Ambiente, pelo jeito vem trabalho por aí, hein? E é isso que nós estamos aguardando aqui, secretário. Essa Casa Eleita à disposição e nós, na Comissão de Meio Ambiente, estamos prontos para receber esse projeto e, com alegria, botar em prática no nosso município. Tá certo. Eu agradeço aqui a presença dos nossos 3 convidados de hoje, vereador pastor João Barbosa, do PRB, secretário do Meio Ambiente, Luiz Henrique Zanetta, e também a doutora Adriana Coutinho Borgo, membro do Conselho Municipal de Meio Ambiente e também bióloga. Muito obrigada pela presença de vocês, muito obrigada a você que esteve aí do outro lado e acompanhou mais um Câmara em Pauta. Até a próxima. Tchau.